Presentes os conselheiros Nestor Batista, Artagão de Matos Leão e auditores Sérgio Ricardo Fonseca, Tiago Cordeiro e Cláudio Canha, bem como o procurador do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Corrêa, declaro aberta sessão ordinária de número 36 desta Corte, deste Pleno. Ausentes os conselheiros Fernando Guimarães e Durval Amaral, em razão de férias. Ficam convocados, como já estão, os auditores Sérgio Fonseca, Tiago Cordeiro e Cláudio Canha para a composição do quórum de julgamento, conforme portarias já veiculadas. Coloco a ata da sessão ordinária de número 35 do dia 17 de setembro último para homologação. Está em discussão, está homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no regimento interno, inclusão de processos na pauta, de que trata também o mesmo texto. Conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, apenas para anunciar a devolução do processo de consulta 107.6215 da pauta do conselheiro Fernando. Muito obrigado. Está devolvido. Conselheiro substituto Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para solicitar a inclusão em pauta dos autos do processo 649-60115, que trata de certidão liberatória. Ok. Conselheiro Tiago Cordeiro fez alguma menção de alguma comunicação? Não? Eu vou fazer a inclusão na pauta de 3 protocolos: 72-38/15, 55-46-35-15 e o 40-93-25/15. Alguém mais quer fazer alguma comunicação? Passo então a relatar os processos que acabei de incluir na pauta. O primeiro deles é procedimento para contratação direta por dispensa do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, que usa também a denominação CESP. Conselheiro substituto Cláudio Canha. Senhor presidente, por estar na comissão desse concurso público, eu declaro meu impedimento. Ok, fica registrado seu impedimento e votaremos com quórum diminuído. O CESP é a organização, a realização do concurso para o provimento de 4 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de auditor ou conselheiro substituto desta Corte. Valor da contratação, R$ 180 mil, para até 500 inscrições. E, conforme vai se elevando o número de inscrições, vai se alterando o valor. As arrecadações das inscrições serão realizadas em fundo especial do controle externo desta Corte, nos termos da nossa lei complementar. A Diretoria de Finanças atestou disponibilidade orçamentária e financeira, a DIJUR e a MP opinaram pela contratação, e esse é o voto que apresento para a contratação dessa instituição. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 55-46-35/15, procedimento licitatório na modalidade pregão, forma eletrônica, tipo menor preço global, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de segurança patrimonial do Tribunal de Contas, composto por 63 câmeras, sem inclusão de peças, pelo período de 12 meses. Participaram 3 empresas, sagrou-se vencedora a licitante RedNet Engenharia Limitada, empresa de pequeno porte, com o valor total de R$ 19.296. DIJUR e Ministério Público opinaram pela regularidade, e esse é o voto que apresento pela homologação da licitação. Está em discussão, está aprovado. Por fim, o protocolo 40-93-25/15, procedimento licitatório na modalidade de pregão eletrônico, menor preço unitário, destinado à formação de registro de preços para aquisição de 300
unidades de lâmpadas tubulares a LED, conforme especificação do edital. Após a etapa de lances, foram classificadas empresas em número de 2 empresas que restaram classificadas: Promercado, materiais elétricos, iluminação, com valor unitário de R$ 43, para um item 27, para outro 43, e a LED Lux, indústria, comércio, importação e exportação, que para outros itens 3 e 4, valores unitários de R$ 28,37 e R$ 24,75. A empresa Promercado apresentou recurso em face da habilitação da concorrente, o qual foi conhecido e no mérito não provido. A sequência, considerando que houve interposição de recurso apenas em relação a um item, o item 4, o pregoeiro adjudicou os demais objetos respectivos vencedores, ou seja, os itens 2 e 3. Não houve propostas válidas para o item 1 do edital. De júri e MP opinaram pela regularidade do certame e, com fundamento no artigo 522 do regimento, voto pela adjudicação do item 4, a empresa LED Lux, Indústria e Comércio, e consequente homologação da presente licitação, registrando-se em ata de preços as referidas ofertas das empresas. É o relatório, o voto está em discussão, está aprovado. Retomando o curso normal da sessão, passo a palavra ao conselheiro Nestor Batista para o relato dos processos da pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com recurso de revista 697-289-14, interposto por Antônio Custódio de Melo contra o acórdão da primeira Câmara, que apontou negativa de registro de aposentadoria de trabalhador braçal do município em virtude da contagem irregular de tempo ficto na contabilização do tempo de contribuição para a aposentadoria integral. A peça recursal apresentou argumentos: necessidade de aplicabilidade da súmula vinculante 33 para o caso concreto, contagem do tempo de atividade insalubre do interessado, para que houvesse o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria integral de servidores da categoria. A ADICAP manifestou-se pelo desprovimento, o Ministério Público também pelo desprovimento. Observamos que o interessado valeu-se de tempo de contribuição ficto para atingir requisitos mínimos de aposentadoria. Aqui reprisamos a emenda constitucional 2098 e também demais condições que impediriam a aposentadoria, motivo pelo qual a manifestação do relator, acompanhando manifestações, que não é possível acatar o registro de aposentadoria, dada a afronta ao artigo 40, parágrafo 10 da Constituição da República. O voto é pelo conhecimento, no mérito, pelo desprovimento. Está em discussão o voto pelo não provimento. Está aprovado. O protocolo 197-433-15, recurso interposto por Vitor Hugo Burco em face de decisão do Pleno, acórdão 478-15, que julgou pela irregularidade o objeto inspecionado que se consolidou na tomada de contas extraordinária, oriunda de comunicação de irregularidade, proposta pela Terceira Inspetoria de Controle Externo deste Tribunal. O recorrente foi condenado ao pagamento por 2 vezes da multa administrativa do 87.4, a linha G, da Lei 113/2005, em razão de
indevida conversão de multa ambiental em ofensa à previsão da Lei Federal 9605/98 e de ausência de controles na realização de obra de construção em violação ao princípio da eficiência, artigo 37 da Constituição. Diretoria concluiu pelo não provimento, já que razões não afastaram irregularidades. Ministério Público mantém totalmente o acórdão recorrido e, em síntese com a argumentação que tem no voto, acompanhando as manifestações pelo conhecimento e não provimento do recurso. Está em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Artagão de Matos Leão. Quero declarar meu impedimento nesse processo. Está registrado o seu impedimento. Está aprovado o voto do relator. O protocolo 520.543/12, município de Presidente Castelo Branco, recurso de revista, interposto pelo senhor prefeito municipal. Segunda Câmara emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas de 2010, em razão das restrições a resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas de 10,70%, falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de 5 de 2000 e 1 de 7 de 2009, valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SINHAEM e contabilidade não conferem, valores do ativo e passivo permanente do balanço patrimonial do SINHAEM e contabilidade não conferem, ausência da declaração de realização da audiência pública para a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre, não aplicação do índice constitucional na educação. A diretoria manteve o opinativo pela irregularidade. Relativamente à aplicação dos recursos na educação, a DCM atesta que a municipalidade comprovou a destinação do índice de 26,85% ao setor, estando regularizado. O Ministério Público também acompanha a DCM pela irregularidade e a proposta do relator acompanha as manifestações pela irregularidade. Está em discussão o voto pela irregularidade. Está aprovado. Protocolo 437/6815, Associação dos Produtores de Uva de Japira, recurso de revista contra o acórdão 6643/14, segunda Câmara, que decidiu sobre tomada de contas instaurada em 26 de 10 de 2005 contra a Associação dos Produtores de Uva de Japira, em razão da ausência da prestação de contas referente aos recursos recebidos da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, na época R$55 mil, para a implantação de uma agroindústria de vinhos. O interessado José Cláudio de Oliveira Santos recorre em razão da ausência de demonstração da aplicação integral do valor transferido, valor de R$55 mil, o valor aplicado teria sido de R$44.395,67. Ficou determinada a comprovação da regularização da propriedade do terreno no qual foi edificada a agroindústria. A diretoria de análise manifesta-se, analisa documentos, entende que as alegações do recurso não são hábeis a modificar o contido no acórdão 666/43/14 e opina pelo desprovimento do presente recurso, visto que todo o arrazoado. Fato é que o recorrente limita-se a destacar
a consecução do objeto do convênio, o que por si só não demonstra a adequada utilização da totalidade dos recursos públicos recebidos pela entidade, nem regulariza o item da restrição apontada. Não foram acostados ao recurso documentos hábeis a demonstrar a regularidade quanto à integral utilização dos recursos recebidos. Os documentos acostados tratam de reapresentação do laudo de supervisão emitido pelo Núcleo Regional de Jacarezinho, da Secretaria da Agricultura, e fotos do barracão construído com recursos públicos recebidos. Por fim, destaco que não consta dos autos qualquer informação acerca da adoção de providências pela entidade tomadora dos recursos ou pelo município de Japira, com vistas a regularizar a transferência de propriedade do terreno onde se localiza a obra objeto do convênio, com a respectiva comprovação da incorporação do imóvel ao seu patrimônio. O Ministério Público de Contas se manifesta pelo não provimento. A diretoria de análise repete que não há qualquer documento que comprove a aplicação integral dos valores e deve restituir o que não foi empregado no objeto avançado, sendo a prestação de contas inerente a esse dever. O protocolado foi incluído na pauta em 23/7/15. Houve sustentação oral por parte do advogado Tiago de Araújo Chamuleira, procurador da Associação dos Produtores de Uva de Japira. Faço também algumas considerações a respeito. Para argumentar, evidentemente, a proposta de voto, que vai acompanhar as manifestações da diretoria, bem como do Ministério Público, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. Está em discussão o voto. Está aprovado. O protocolo 481/786/15, município de Tibagi, embargos de declaração opostos pelo Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida e pelo senhor Simval Ferreira da Silva. Contra o acórdão 5754/15, relator conselheiro Ivens Sherpa Linhares, que julgou irregulares as contas decorrentes do termo de parceria 7/2008, no valor de R$ 3.971.931,14. O convênio celebrado entre o Instituto e o município de Tibagi, no exercício de 2008, para a atuação conjunta na execução do programa Saúde da Família e no atendimento hospitalar. Ainda ontem, se me permite, o Dr. Sérgio Valadares levantou a questão de um município muito pequeno do Estado e que tinha uns valores a restituir, tanto que desaprovamos, não é, doutor Canha? E hoje eu observo mais um município, eu não tenho exatamente aqui a população de Tibagi. Se a professora Mariana puder me ajudar, eu agradeço. Mas com esse instituto, R$ 3.971.931,14. O acórdão apontou restrições: ineficiência dos serviços prestados, terceirização indevida de serviços públicos, existência de taxas administrativas irregulares e provisões sem demonstração, ausência de consonância entre extratos bancários e demonstrativos de receitas e despesas, projetos, inobservância das normas legais para a realização de concurso de projetos, determinou a adoção das seguintes medidas:
recolhimento parcial dos recursos repassados, valor de R$ 697.845,24, devidamente corrigidos, de acordo com a data do último repasse efetuado à entidade. Solidariamente, pelo prefeito, senhor Simval Ferreira da Silva, pela presidente do Instituto Corpore, senhora Cris Angélica Ulrich, gestores das contas, e pela própria entidade. Multa proporcional ao dano. Multa proporcional ao dano no valor de 30% da condenação indicada, individualmente contra os senhores Simval Ferreira da Silva e Cris Angélica Ulrich. Multa esta do 89, parágrafo 1º, 1. E a multa do segundo, 87, 5b, ao senhor Simval Ferreira da Silva, em virtude da inexecução do objeto do convênio na forma fixada no instrumento. Faço uma consideração a respeito das parcerias, das multas aqui aplicadas na época pelo conselheiro relator. A parte se manifesta, inclusive, apontando que haveria incompetência deste tribunal para julgar as contas de 2008, que o tribunal só poderia fazê-lo a partir de 2011. E eu também demonstro ao recorrente que o julgador não tem obrigação de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já encontrou razões bastantes para afirmar seu entendimento, o que é jurisprudência, inclusive no STJ. Repito aqui, manifestação em voto do ministro Paulo Medina, mais à frente da ministra Ellen Grace, e ainda faço argumentação a respeito dos embargos de declaração, terminando, para ser breve, pelo não provimento de ambos os embargos declaratórios, mantendo-se em sua integralidade o acórdão 5754-14 da primeira Câmara deste Tribunal. 19.344, mas já chegou a 20, já passou talvez de 20. Mas só neste ano, com esta instituição, foram R$ 3.993.000. Está em discussão o voto do relator. Está aprovado. Protocolo 553, 787-15, embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Gotardi, em face da decisão do Pleno. Acórdão 2743-15, que deu provimento ao recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas, que reformou o acórdão 3106-15 da segunda Câmara para, ao final, julgar irregulares as contas da Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná, exercício 2005, de responsabilidade de Zé Lírio Peron Ferrari e Luiz Carlos Gotardi. O embargante requer que sejam concedidos efeitos infringentes ao petitório, alegando omissões e obscuridade na decisão deste tribunal, sob os seguintes argumentos. As irregularidades apontadas referem-se, em parte, ao período que o embargante era o gestor e, em parte, ao período em que o senhor Zé Lírio Ferrari o era, razão pela qual impõe-se delimitação das responsabilidades de cada um dos gestores. B.
o embargante havia apenas iniciado sua gestão perante a entidade. C. Assim que o embargante tomou ciência da inexistência de licitação para a contratação dos serviços em tela, teria determinado realização da tomada de preços 2/2005. Apenas 2 empenhos teriam sido realizados antes de iniciado o certame, que não teriam ultrapassado o montante de R$ 24.000. Os serviços contratados pela associação seriam essenciais à continuidade dos serviços públicos. Havia parecer jurídico amparando a atuação do embargante, o que demonstraria sua boa-fé. O Conselho Fiscal e de Prefeitos da Associação aprovou as contas do ano de 2005 do embargante. Até a edição da Lei 11.107/2005, não haveria informação clara e objetiva sobre a necessidade de se realizar licitação para a contratação de serviços pela associação. E último, a mudança do regime jurídico da entidade ensejaria a aprovação das presentes contas com ressalvas. Consigno que foram comprovadas irregularidades, tanto no período em que o embargante era o gestor, quanto no período em que o gestor era o senhor Zé Lírio Peron Ferrari, razão pela qual se determinou a inclusão do nome de ambos no cadastro de responsáveis com contas irregulares. A determinação da realização de tomada de contas 2/2005 não afasta as irregularidades, pois, ao contrário do que alega o embargante, a obrigação de licitar é anterior à edição da Lei 11.107/2005. No mesmo diapasão, o fato de haver parecer jurídico corroborando a tese do embargante, assim como a aprovação das contas por parte do Conselho Fiscal e de prefeitos da associação, em nada vinculam a atuação deste tribunal. Também aqui, estou repetindo que o julgador não tem obrigação de rebater todos os argumentos trazidos. Repito, jurisprudência do STJ. Esse é do professor Medina também, não é? Eu anotei num outro aqui, mas deve ser do ministro Medina também. E proponho finalmente o voto pelo conhecimento e não provimento, mantendo-se o julgamento pela irregularidade das contas da Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná, exercício 2005, responsáveis Zé Lírio Peron Ferrari e Luiz Carlos Gotardi. Está em discussão o voto. Está aprovado. O protocolo 655-760-14 seria uma consulta da Defensoria Pública do Estado, muito comentada na semana passada nesse plenário. Ela queria saber, a Defensoria Pública, a respeito da lotação e exercício de candidatos aprovados em concurso regionalizado. Demonstrou agora desinteresse na consulta, a DICAP pelo encerramento, pela perda de objeto. Ministério Público também destaca que o pedido de desistência formulado não tem o condão de provocar qualquer dano ou prejuízo ao interesse público. Não havendo óbice, portanto, a proposta do relator é pelo encerramento. Está em discussão o voto pelo encerramento. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, ao douto plenário, a pauta está atendida. Passo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, tenho o recurso de revista 51-84-72-12, proposto por Dirceu Vieira de Paula, vereador da cidade de Assis Chateaubriand, em face de decisão consubstanciada no Acordo 1870-12,
que decidiu pela improcedência, por ausência de provas, de denúncia por ele encaminhada, acerca de possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios para a aquisição de materiais de construção e mão de obra para a reforma e ampliação de escolas municipais, perpetrada sob a responsabilidade de Vitor Fernando Martins Pestana, ex-prefeito, João Costa, ex-presidente da Comissão de Licitação e Compras, e Sônia Maria Matos Sala, ex-gerente da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do município de Assis Chateaubriand. Na ocasião, a denúncia foi recebida e desprovida, levando em consideração que, na opinião do relator corregedor, não havia no processo provas suficientes e capazes de julgar-se a denúncia procedente. Neste recurso, o recorrente não traz novamente nenhuma prova, ele repete as alegações já interpretadas na denúncia e não acatadas pelo relator de então, que era o corregedor. Toda a instrução do processo é nesse sentido. A Diretoria de Contas Municipais, na instrução 3499, opina pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão número 1870-12 em sua integralidade. Da mesma forma, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, no parecer 43315. E também o relator, senhor presidente, acompanha essa instrução e sugere o voto pelo conhecimento e improvimento do recurso. Está em discussão o voto pelo não provimento. Senhor presidente. Conselheiro substituto Cláudio Canha. Senhor presidente, vou usar divergir do relator. Eu entendo que o denunciante ele não é parte na relação. Não havendo a ele nenhum ônus, nenhuma sucumbência em relação ao acordo que foi tomado em sede de denúncia. O interesse do denunciante se esgota a partir do conhecimento da denúncia. Então, por isso, eu entenderia pelo não conhecimento do recurso. Pelo não conhecimento. Ainda em discussão, conselheiro Ivens Linhares. Presidente, apenas para contribuir com a discussão, que pelo nosso regimento interno, doutor Canha, dentre os interessados, quando fala dos sujeitos do processo, as partes interessados, especificamente o denunciante e o autor da representação são indicados como interessados. E sendo interessados, eles têm direito a acompanhar o processo e, enfim, produzir todos os atos que entenderem pertinentes. Então, dentro do nosso regimento interno, eles têm a condição de interessado. Apenas essa colaboração que eu gostaria de dar à discussão. Obrigado. Permanece em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, consigo no registro o voto divergente pelo não conhecimento do conselheiro substituto Cláudio Canha e, por maioria, prevalece o voto do relator. Tenho mais um processo, também um recurso de revista, 880-709-14 do município de Cambé, que eu peço adiamento. Está adiado. E a pauta está esgotada, agradeço. Passo a palavra ao conselheiro Ivens Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desse tribunal pleno, tenho dois processos que estão com vistas na pauta de hoje para relato a consulta 241-82315 do município de São Miguel do Oeste. Senhor prefeito Cláudio Miro da Costa Dutra pergunta se é legal a indenização de servidora de cargo em comissão devido à estabilidade gestacional quando demitida e, em caso da resposta positiva, se o pagamento deve ser realizado integralmente pela administração pública. O processo foi instruído, as manifestações são uniformes da DICAP e do Ministério Público. Na verdade, me parece que a maior dificuldade aqui é justamente quanto ao conhecimento dessa consulta, porque, ainda que a questão tenha sido feita
em abstrato, ela faz referência tanto à petição do prefeito como ao parecer jurídico a uma situação concreta de uma servidora. Mas, de qualquer forma, o processo seguiu sua tramitação, foi inclusive complementado a instrução com o parecer jurídico do município consulente, e a resposta sugerida e com a qual eu convirjo é no sentido de que a servidora ocupante de cargo em comissão é, sim, detentora de estabilidade provisória, nos termos do artigo 7º, inciso 18 e artigo 39, terceiro, ambos da Constituição, combinados com o artigo 10, segundo, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias. E, no caso de ocorrer a exoneração da servidora pública comissionada sem justa causa, no curso do período da estabilidade provisória da gestante, assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até 5 meses após o parto, a ser custeada pelo ente público a que estava vinculada. Ou seja, o INSS, a Previdência Social, custeia a licença maternidade, na hipótese de ela vir a gozar essa licença, mas havendo a ruptura do vínculo sem justa causa, a administração é obrigada a indenizar até o 5º mês após o parto. São as manifestações uniformes das diretorias, corroboradas com os artigos constitucionais mencionados e também com a jurisprudência dos tribunais superiores. O voto, senhor presidente. Está em discussão. O voto responde à consulta, salientando que não há efeito normativo. Exato. Nessa resposta, haja vista a exigência do quórum qualificado. Senhor presidente. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma divergência em relação ao voto do relator, apenas observo que eu trouxe uma consulta com matéria muito similar há algumas semanas. Vossa Excelência, inclusive, desempatou a votação pelo não conhecimento da consulta, tendo em vista uma questão que foi levantada pelo conselheiro substituto Cláudio Canha, de que a consulta não tinha sido formulada em face de uma norma específica. E me parece que, nesse caso, seria igual. Eu não tenho óbice a conhecer a consulta, mas fui vencido há 2, 3 semanas, então eu só lembraria que, nesse caso, a diferença é apenas porque é um cargo comissionado. No caso da minha consulta, era uma contratação temporária, mas a matéria de fundo é a mesma. Apenas para esclarecer, senhor presidente, efetivamente foi muito bem lembrado, tanto que eu falei que talvez o maior óbice fosse o conhecimento da consulta. Naquela ocasião, eu, conselheiro Nestor, acompanhamos o voto de Vossa Excelência, o conselheiro Tiago, pelo conhecimento. Aqui, nesse caso, me parece que há a indicação, pelo menos no parecer, na própria consulta, que faz referência a uma jurisprudência, no parecer juntado, justamente a interpretação desses artigos constitucionais que eu mencionei, o 7º, inciso 8º, 39, parágrafo 3º, e o ato das disposições transitórias, artigo 10º, inciso 2º, a linha B. Então, me pareceu que, do ponto de vista dos requisitos da consulta, até eu faço essa reanálise por ocasião do voto, formalmente estariam atendidos. Então, apenas esse é o motivo que eu trouxe a matéria para julgamento apresentando esse voto e reiteraria a possibilidade de conhecimento, ainda que, como Vossa Excelência bem colocou, presidente, sem os efeitos normativos. De qualquer modo, conselheiro substituto Cláudio Canha. Senhor presidente, na forma do conhecimento é exatamente igual à consulta que foi relatada pelo conselheiro Tiago, então eu apresento o voto pelo não conhecimento. Então, Vossa Excelência abre a divergência para não conhecer da consulta. O conselheiro substituto Tiago Cordeiro, mesmo assim, se mantém concorde com o voto do relator. Sim, senhor presidente. Então, por maioria, prevalece o voto do relator, conhecendo da consulta e respondendo nos termos já declinados. Era o que constava da pauta. Agradeço, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não? Eu apenas gostaria, tanto nesse processo de consulta, e se for possível... No anterior, que era da relatoria do conselheiro Atagão de Matos Leão, eu gostaria de colocar meu voto vencido por escrito nos autos. Ok.
Será acolhido o seu voto para colocar na ata. Com a palavra, o conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho em pauta um processo que trata de um ato de inativação, é o processo 136472 de 2012. Esse processo foi levado à apreciação da segunda Câmara. Naquela ocasião, as manifestações da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal do Ministério Público de Contas eram pela legalidade e registro do ato. A questão que se discute aqui é se a verba TID, relativa ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério, seria uma verba transitória ou permanente. Num primeiro momento, inclusive participava da sessão o procurador Eliseu de Moraes e solicitou nova audiência, apresentou um parecer retificando o posicionamento do parquê, no sentido de considerar que essa verba seria transitória. E, a partir de uma sugestão também do procurador Eliseu, eu submeti à deliberação da segunda Câmara a proposta de instauração de uma uniformização de jurisprudência, tendo em vista que há julgados divergentes nesse tribunal. Aqui trago ao conhecimento um processo de relatoria do conselheiro Durval Amaral, 258331 de 2014, e outro no sentido de reconhecer que essa verba seria permanente, e num outro processo de relatoria do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, 692259 de 2013, no sentido contrário, entendendo que essa verba seria transitória. Então, senhor presidente, eu incluí esse processo na pauta para poder submeter essa questão à deliberação desse pleno. Se instaura ou não uma uniformização de jurisprudência para discutir se essa verba TID prevista na legislação do magistério estadual é uma verba permanente ou uma verba transitória. Está em discussão o pedido, voto de formação de uniformização de jurisprudência. Senhor presidente, apenas uma dúvida que eu teria, me parece que a questão realmente é relevante, há essa divergência nos opinativos, na verdade, tanto do Ministério Público quanto nos opinativos da DICAP, que, ora, vão para um lado porque a matéria realmente é complexa. Minha única dúvida é se no processo que Vossa Excelência aponta do conselheiro Fernando, a aposentadoria que foi negado o registro, foi concedido com base na lei estadual, porque parece que toda a polêmica reside justamente na lei estadual dos professores, né, que daria essa interpretação que seria mais uma verba transitória do que propriamente uma verba permanente. Aqui estou com um trecho aberto da decisão relatada pelo conselheiro Fernando, e ele faz a seguinte menção. Observando a legislação mencionada, verifica-se que só é possível concluir que o TID é verba transitória, já que paga em virtude da função, isto é, enquanto o professor exercer a atividade. Aqui prossegue, portanto, quando deixa de exercer essa função, o pagamento é extinto conforme a própria legislação determina. Artigo 1º, parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Estadual 11.713, de 7 de maio de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. E aqui prossegue. Então, não sei se esclareci a dúvida de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Não. Me parece esclarecido. Eu vou pôr em votação a solicitação de uniformização de jurisprudência. Está em votação. Aqueles que concordarem, fiquem como se encontram. Está aprovado o pedido de uniformização de jurisprudência e designo o relator o conselheiro Ivens Linhares. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro permanece com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu tenho uma consulta para relatar. A consulta tratada nos autos 129-965-2014, uma consulta formulada pela Câmara Municipal de Chopinzinho, a fim de que esta Corte se pronuncie sobre a legalidade das contribuições efetuadas pela Câmara Municipal de Chopinzinho à Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná. Aqui, senhor presidente, igualmente a questão inicial é se verificar se essa consulta deve ou não ser conhecida. Na verdade, o questionamento se refere a caso concreto. Foi dada oportunidade para que fosse juntado parecer. Esse parecer que foi juntado pela origem, na verdade, consiste em um pedido para que essa casa analise o questionamento proposto, não opina a respeito do assunto. E, então, essa questão é inicial, tanto a Diretoria de Contas Municipais quanto o Ministério Público de Contas se pronunciam pelo conhecimento dessa consulta. E aqui, se superado essas situações, oferecem resposta. E a resposta ela já foi apresentada nesse tribunal, num processo também de consulta, mas esse processo é mais antigo, de 1998, o processo 189-136 de 98. E aqui, na verdade, há uma dificuldade para se acessar a íntegra desse processo, mas foi possível localizar a resposta que foi dada para a consulta ali formulada, que foi no sentido de que nada impede que a Câmara Municipal efetue pagamento de mensalidade à associação, desde que haja lei municipal autorizando a sua participação nessa associação e desde que os fins para os quais a mesma foi criada sejam lícitos. Então, essa é a resposta que foi dada naquele processo de 1998. E aqui, a resposta que é apresentada, ela só tem uma complementação. Nada impede que as câmaras municipais efetuem pagamento de mensalidade a uma determinada associação de câmaras, desde que haja lei municipal autorizando a sua participação na associação e que os fins para os quais foi criada sejam lícitos e estejam em harmonia com as funções constitucionais do Poder Legislativo Municipal e desde que a despesa esteja previamente prevista nos instrumentos orçamentários do respectivo poder. Então, a resposta que é sugerida nesse processo é mais completa do que aquela que foi dada anteriormente por esse tribunal. Então, senhor presidente, aqui o meu voto é no sentido do conhecimento, em que pese essas fragilidades na formalização da consulta e pelo oferecimento de resposta nos termos que acabei de mencionar. Está em discussão. Conselheiro substituto Cláudio Canha. Senhor presidente, na preliminar pelo não conhecimento e vencida a preliminar pela impossibilidade, porque eu estou lendo aqui o regimento interno, que é a peça 5 dos autos, e no título 2, dos filiados, artigo 3º, 4º, eu vou ler um trecho, são deveres dos filiados: desempenhar fielmente o mandado político, atendendo a interesses públicos e diretrizes partidárias. Esse é o inciso segundo, mas lendo-se a integralidade aqui de todos os incisos desses dois artigos, o que eu entendo é que, na verdade, a associação, apesar do nome ser uma associação das câmaras, ela está defendendo o interesse dos vereadores. Então, eu entendo que cabe aos vereadores assumirem a responsabilidade pelo pagamento. Esse é o regimento interno da associação, né? Da Associação das Câmaras Municipais do Sudeste do Paraná. Okay. Permanece em discussão. Senhor presidente? Pois não.
Senhor presidente, apenas uma observação. Eu acho que é bastante sensata o posicionamento do Dr. Cláudio Canha, mas eu até mencionei as fragilidades na consulta. O primeiro fato de que é um caso concreto, segundo fato, porque se pergunta da associação, do pagamento para a associação específica, e daí vem a verificação que o auditor fez desse estatuto. E também não foi sequer apresentado um parecer jurídico que possa ser tomado como tal, apenas um requerimento para que a Corte examine. Então, eu só quero deixar claro que, sendo oferecida a resposta, ela não se refere ao estatuto dessa associação, né? No caso do conhecimento, a resposta ela é apresentada em tese, não se refere e não encontraria um óbice no estatuto dessa associação, embora aqui o posicionamento do auditor seja adequado, mas conforme até o próprio texto da resposta oferecida destaca, teria que haver... Mas ele coloca uma preliminar ainda, né? O conselheiro Cláudio Canha, me parece que tem uma preliminar do não conhecimento, né? Pelo não conhecimento, em função de não estar devidamente descrito qual seria a hipótese legal, além de não haver parecer e ser caso concreto, conforme o relator colocou. Senhor presidente, só estava... eu não tenho óbice nenhum a preliminar, obviamente, só estava colocando a questão de, no mérito, caso superada a preliminar, no mérito a resposta não se daria em confronto com esse estatuto dessa associação. Senhor presidente. Conselheiro Ives Linhares. Apenas para também colaborar na discussão, eu abri aqui o parecer jurídico enviado pela Câmara e ele destaca aqui alguns artigos do Estatuto da Associação que me parece que dão justamente o sentido de cooperação. Coloca assim, visando a integração legislativa, econômica e social dos municípios que a compõem, regentes pelo presente Estatuto. Aí numa outra... no artigo 4, diz, a associação atuará em regime de íntima cooperação com entidades congêneres e afins, bem como junto aos órgãos estaduais, federais, entidades privadas e mistas, com o objetivo de salvaguardar os interesses específicos da região. Então, me parece que ainda que, eventualmente, alguns interesses específicos dos vereadores possam vir a ser tratados, isso não tem como, evidentemente, se excluir, e ainda que a gente entre no mérito do estatuto específico dessa entidade, mas me parece que há uma identidade com todas essas entidades regionais, não apenas de órgãos do Legislativo, mas do Executivo. Então, me parece que, dando a resposta em tese, nos termos como o relator pretende, eu, de minha parte, não veria óbice a uma resposta, até por entender que prevalece no Estatuto, pelo que eu percebo aqui da leitura desses dispositivos, o conteúdo de interesses conjuntos dos órgãos legislativos que congregam a entidade. Eu agradeço, senhor presidente. Alguém mais quer discutir a preliminar do não conhecimento? Ou do conhecimento? Então, eu vou tomar a preliminar como vencida com o voto divergente do conselheiro substituto Cláudio Canha. Em relação ao mérito da consulta, também, se não houver mais quem queira discutir, procurador Eliseu tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras secretárias, senhoras e senhores, neste processo eu não estou com o estatuto aqui aberto, mas no parecer ministerial há uma cautela aqui com relação à finalidade da associação, né, qual seja, de que seu objetivo seja de alcançar fins lícitos, né? Então, me parece aqui que o próprio estatuto dessa associação, ela deve ser, talvez em algum ponto, porque aqui são colocados, entre aspas, né, vedados, como, por exemplo, defender interesses dos vereadores, ou adoção através de convênios específicos com instituições privadas de seguro de vida em grupo ou individual, planos de saúde empresarial, pessoa física, além de outras formas de assistência social ao vereador, ex-vereador, seus dependentes, ou seja, de uma forma que possa desfigurar
essa finalidade associativa. Então, talvez, apenas eu pedi a palavra mais nesse aspecto, para vedar, né, que seja acrescido, vedando qualquer tipo de apoio a interesses individuais de vereadores e seus dependentes. Eu acho que aí nós teríamos ressalvado, né, qualquer tentativa assim, de burla na criação dessas associações, porque esta aqui é uma, deve ter outras, né? Mas nesse sentido, então, para vedar, né, a hipótese de apoio financeiro ou de qualquer outra forma à pessoa do vereador, porque aqui nós estamos tratando de Câmara institucionalmente. E também é que a própria mensalidade ela seja em valores módicos, na verdade, apenas para cumprir essa finalidade associativa, né, sem outras formas de angariar recursos para promoção e etc. Isso. Vossa Excelência, quer a palavra? Não, senhor presidente, só para observar, como eu já havia dito antes, se o tribunal está respondendo, ele não está respondendo em relação a essa associação das câmaras municipais do Sudoeste do Paraná. Ele está respondendo em relação à associação de câmaras municipais. E aqui a resposta que foi apresentada, e não foi apresentada por mim, mas estou seguindo as manifestações, é no sentido de que é possível que as câmaras municipais paguem mensalidade a uma determinada associação de câmaras, desde que haja lei municipal autorizando a sua participação na associação e que os fins para os quais foi criada sejam lícitos e estejam em harmonia com as funções constitucionais do Poder Legislativo Municipal e desde que a despesa esteja previamente prevista nos instrumentos orçamentários do respectivo poder. Acrescentar essa observação do procurador, eu não creio que vá prevenir que alguma irregularidade seja realizada no âmbito dessas colaborações. Então, eu não vejo... justamente, se a questão é responder abstraindo da situação concreta. E aí, eu creio que, do jeito que está formulada a resposta, ela permitiria, caso ocorra alguma irregularidade, que haja punição. Então, ok. Encerrando a discussão, prevalece o voto do relator com o voto divergente do conselheiro do auditor Cláudio Canha pela impossibilidade, a resposta pela impossibilidade do pagamento. Vossa Excelência continua com a palavra, auditor Tiago Cordeiro. Pois não? Apenas gostaria de que constasse dos autos o meu voto por escrito. Ok. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar. Okay. Muito bem. Obrigado. Conselheiro substituto auditor Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Eu relato o processo 649-601-15, que trata de certidão liberatória requerida pelo município de Itaúna do Sul. As manifestações são todas favoráveis. Havia inicialmente uma restrição quanto à aplicação de recursos na educação. O município teria atingido 24,48%, mas com os documentos encaminhados, a DCM entende que o índice deve ser revisto para 25,7%, de forma que teria, então, sido sanada a falha que impediria a certidão. A diretoria de análise de transferência informa que não há a seu cargo nenhum fator que impeça a emissão da certidão. A diretoria de execuções e a diretoria de controle de atos pessoal também são favoráveis, no mesmo sentido do Ministério Público, e o voto é no sentido que o tribunal homologue a retificação do cálculo, conforme refeito pela DCM, determina a expedição da certidão e determine o apensamento destes autos à respectiva prestação de contas, para que se proceda a retificação do cálculo do índice e correta divulgação junto à internet. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Voto. Conselheiro Cláudio Canha. Eu gostaria de um esclarecimento. É homologar novo cálculo?
Eu não entendi. Sim, é para que esse tribunal referende o cálculo feito para que possa constar na internet e para que possa futuramente não haver o óbice, a expedição eletrônica da certidão. Quer dizer, O novo cálculo feito por quem? Pela DCM, pela Diretoria de Contas Municipais, com base nos documentos encaminhados. A documentação demonstra que o município encerrou o exercício de 2014 com superávit financeiro nas fontes vinculadas à educação no valor de R$ 44.686,64, montante utilizado no exercício seguinte. O recálculo do índice permite concluir que o município obteve um índice de 25,7% dos recursos aplicados à educação. Assim, a Diretoria de Contas Municipais pugna pelo deferimento da certidão. Então, estou propondo que o tribunal referende esse cálculo para que seja incluído na internet e o município possa obter a certidão automaticamente via sistema. Vou pôr em votação. Está aprovado. Obrigado, senhor presidente. Relator. Obrigado, senhor presidente. Os demais processos eu solicito que permaneçam adiados. Ok. Com a palavra, auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente, mas eu não tenho processo em pauta. Agradeço, Vossa Excelência. Não havendo mais processos a serem relatados, encerro a presente sessão, marcando a próxima para o dia 1º de outubro, no horário regimental. Levanta-se a sessão.